forem tendo qualquer dúvida, podem ir me chamando, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês a aula de hoje, que a gente começa falando sobre planejamento. Apareceu minha tela aí com vocês? Uhum. Então tá, pessoal. Então a gente vai começar a falar sobre o planejamento e organização do trabalho, né? Então, como eu falei para vocês, iniciando a importância de a gente falar sobre planejamento, para a gente primeiro entender o que é o planejamento de uma empresa, para depois a gente entender em que partes vem o nosso planejamento, né? É justamente para a gente entender, primeiro, toda empresa ela vai ter uma questão de um desenvolvimento estratégico, ou seja, onde nós estamos e onde nós queremos chegar, ou onde nós podemos chegar. Segundo, toda empresa ela tem um desenvolvimento de uma questão hierárquica dentro da empresa. Então, a gente também vai ver o que são essas questões hierárquicas. E a gente vai entender o que está por trás de tudo isso, para que aí a gente entenda como as nossas formas de planejarmos e organizarmos o nosso trabalho, ela também facilita para que a gente atinja os resultados que a empresa ela espera. Então, todo mundo, quando é contratado, se gera uma expectativa em cima daquela pessoa, em cima daquele aprendiz, em cima daquele colaborador, né? Então, a gente gera uma expectativa da mesma forma, a empresa gera uma expectativa da mesma forma que nós geramos expectativas em cima daquilo que nós estamos fazendo, em cima do trabalho que nós estamos fazendo, né? Se vocês fossem pensar lá no primeiro dia que vocês começaram a trabalhar, quando vocês entraram na empresa, né? Qual foi a expectativa? O que vocês encontraram? Quem foi o supervisor naquele dia? Como que foi a orientação de vocês? Então, tudo isso faz parte de algo muito mais macro, de um planejamento muito mais macro dentro de uma empresa. E a gente vai tentar entender, então, algumas partes desse planejamento, tá? Por que a gente fala, então, sobre hoje? Sobre planejamento e organização, então. Porque hoje a gente fala, então, que os recursos estratégicos, então, de uma empresa, né, tudo que faz parte de uma empresa, a gente passa de ser a sociedade da máquina para ser a sociedade, então, da informação, né? O que quer dizer isso, gente? A gente passa de ser a sociedade em que só pensava no apertar o parafuso unicamente lá, em fazer uma tarefa só específica para ser um processo, né? Qual que é a diferença entre ser uma tarefa e ser um processo? Uma tarefa é quando tu vai lá e faz especificamente uma coisa. Então, a tarefa daquela pessoa é apertar todos os parafusos daquela máquina, lubrificar aquela máquina, é uma tarefa específica. Um processo é quando ele engloba muito mais detalhes. Então, hoje, pensando em empresa, pensando em estratégia da empresa, nós precisamos de pessoas que entendam e que façam processos e não só tarefas, tá? Porque a tarefa, em algum momento, ela vai acabar, né? Então, a gente vê aí tantas pesquisas que mostram que tanto por cento das profissões que nós temos hoje vão deixar de existir, ou vão surgir outras no lugar, ou isso ou aquilo, né? E aí, junto com isso, consequentemente com a indústria 4.0, que se fala tudo mais, a gente passa a ter um novo perfil, inclusive, de colaborador que a gente precisa. Então, vocês que estão saindo da aprendizagem agora em julho, termina o contrato de vocês, né? Muitos aí terão oportunidade já de serem efetivados ou de já procurar um emprego como efetivos, né? Não mais como aprendizes, já vão ter idade. Para vocês vão ser pedidas essas competências, não vão ser pedidas só as competências técnicas de olhar e falar assim, ele sabe soldar, ele sabe manusear o torno ou isso ou aquilo. Não, vão ser inclusive pedidas as competências comportamentais. Então, ou seja, pessoas que estão ligadas, pessoas que estão no processo, né? E para isso, então, a gente vai entender um pouco do que é essa característica da empresa, tá? Para isso, a gente precisa, então, foco maior no resultado, né? As empresas, elas pedem que as pessoas, elas pensem no negócio, que elas tenham um foco maior no seu resultado.
fazer o benchmarking, ou seja, né? Qual que é o perfil do profissional para trabalhar na melhor empresa do mundo? Então, eu vou desenvolver para chegar lá. Eu vou criar valor, vou agregar valor naquilo que eu faço e, consequentemente, eu vou me tornar uma pessoa mais inventiva, mais criativa. Então, a gente fala que esses são os recursos humanos que as empresas elas vão querer daqui para frente, ou que elas já estão pedindo, na verdade. Muito disso as empresas já estão pedindo, né? E aí, gente, para a gente entender um pouquinho quais são os tipos, então, de organizações. Quando a gente fala em organização, a gente fala em empresa, tá? A palavra organização, ela significa aí as empresas, ou, enfim, todos os tipos de organizações. Mas nós temos 3 tipos de organizações. Setor primário, né, que seria, então, as empresas que são do ramo extrativista, da agropecuária e da pesca. Então, são empresas, por exemplo, que vão lá e tiram o petróleo, por exemplo, extrativista, tá? O minério, por exemplo, a agropecuária e a pesca. Essas se encaixam no setor primário dentro da nossa organização. Setor secundário são todas as empresas que fazem, então, a manufatura. O que é a manufatura? É quando a gente pega algo e transforma em um produto pronto. Então, são as indústrias em geral. Eu pego um pedaço de madeira e transformo em uma mesa. Ah, mas eu transformo a mesa inteira? Por exemplo, se a mesa for de madeira e os pés forem de alumínio, sei lá. Eu vou fazer o processo inteiro? Não, às vezes eu vou comprar o pé de alumínio pronto, mas eu estou entregando o produto pronto para o meu cliente, né? Então, todas as indústrias dos ramos que a gente tem aí na nossa região, depois a gente até vai ver quais exemplos a gente mais tem na nossa região de indústrias, todo o processo que passa pela manufatura, ou seja, peguei uma matéria-prima e transformei em um produto, é do setor secundário, tá? E no setor terciário, nós temos, então, as empresas que são da área de serviços, ou seja, elas prestam serviços. Médicos, dentistas, distribuidoras, empresas de software, né? Então, todas as empresas que prestam um serviço, elas são do setor terciário. Pode ser uma empresa que ela tenha mais de um setor englobado? Pode ser que sim, ela vai ter KNAIs diferentes, né? O KNAI de uma empresa, ele é um número que a empresa tem que fala se ele é indústria, se ele é comércio, se ele é prestador de serviço, se ele é extrativista, é um número que toda empresa tem. A partir desse número de registro da atividade dessa empresa, então a gente vai saber. Então, existem empresas, por exemplo, que elas fabricam e que elas vendem um produto, tem uma loja. Então, ela vai ter um KNAI para a indústria e ela vai ter um KNAI para a loja dela. Então, por mais que seja a mesma empresa, digamos assim, elas têm KNAIs diferentes. E toda empresa, gente, além do KNAI, ela tem o seu CNPJ, né? Quem aí pode me dizer que sabe o que é o CNPJ da empresa? Alguém sabe o que é o CNPJ? Não? Escrevam ou falem. Não, Simão falou. Vocês estão monossílabos. Gente, o CNPJ de uma empresa, ele é o registro da empresa, é como se fosse o CPF daquela empresa, né? Então, nós, pessoas físicas, nós temos nosso cadastro de pessoa física, nosso CPF. A empresa, ela tem o cadastro de PJ, que é pessoa jurídica, né? Então, esse CNPJ, ele é digamos que o registro dessa empresa. A partir desse CNPJ, a gente consegue constatar várias coisas sobre a empresa. Então, esse CNPJ, junto com o KNAI, são 2 registros que a empresa ela vai ter. Se ela é de serviço, se ela é indústria, se ela é isso, e o CNPJ é um número que exemplifica, então, o cadastro dessa empresa, que fala que ela está ok, que ela está cadastrada. E aí tem vários exemplos de empresa. Tem o Simples Nacional, tem o MEI,
enfim, são N situações que, dependendo do tamanho da empresa, digamos assim, não o tamanho físico, mas o quanto ela fatura por mês, enfim, ela vai se enquadrar dentro de uma MEI, dentro de uma empresa simples, dentro de uma pequena empresa, de uma microempresa, de uma grande empresa. Então, tem várias questões que estão envolvidas aí no tipo de empresa, tá? Mas o que é importante a gente conhecer? Setores, né? Então, nós temos 3 setores, e aí as nossas empresas, elas têm CPE, CNPJs e QNAIs, que são registros tanto do serviço do que ela faz, o serviço, ou enfim, e do cadastro dela também junto ao governo aí, tá? Setor secundário, então, a área da manufatura, a área industrial, então, que é o que vocês todos trabalham, né? Vocês todos trabalham na área industrial. Na nossa região, o que nós mais encontramos? Indústrias da área metalúrgica, então, são montadoras de automóveis, montadoras de eletrodomésticos da linha branca, só da linha branca entram nessa área, tá? Fundições e demais organizações em que a maior parte da matéria-prima é composta por metais. Então, quantos de vocês aí, alguém trabalha numa indústria metalúrgica, que trabalhe com a maior parte da matéria-prima composta por metais, alumínio, ferro, né? Indústria da área alimentícia, o pessoal que trabalha na BRF. Então, fabricante de massa, biscoito, doce, sorvete, indústria de beneficiamento, empacotadores de cereais, indústria de laticínio e frigoríficos, tá? Então, entra também aqui dentro da indústria alimentícia, que é o setor secundário. Indústrias do vestuário, então, a gente tem muita indústria que é do vestuário, que é tanto a tecelagem, que produz o tecido, ou as confecções, que são as que fazem a roupa através do tecido. Então, não necessariamente que uma indústria do vestuário ela vá produzir o seu próprio tecido, que é o que eu estava falando para vocês antes, né? Ela pode comprar o tecido pronto de outra indústria e beneficiar aquele tecido, resultando em uma roupa, né? E indústrias da área da cerâmica, ainda tem algumas, então, também, que tem a cerâmica como matéria-prima principal, tá? Aí, por exemplo, o pessoal que trabalha na Plastibel, é indústria do quê, gente? O que vocês acham? Qual é o ramo da indústria? Esses aqui são os ramos da indústria, né? Indústria do qual ramo que vocês acham que é? Quem trabalha na Plastibel, tá? O Alan e a Isabela. O que vocês acham que é? O que é lá na Plastibel? Eles falam qual é o ramo da empresa? Isabela, Alan. Fala, gente, participa aí. Qual é o ramo lá da Plastibel? Caixas de bateria. Mas aí, qual será que é o ramo dela? Ela é do ramo do... teria que encontrar isso, tá? Não é metalúrgica, não é alimento. Talvez entre dentro de alguma coisa de plástico, né? Então, aí vocês já vão ter... depois a gente já vai ter uma atividade para vocês identificarem, tá? Uhum. Toda empresa, então, toda a indústria, né, ela vai ter um tipo de produção, que é o que a gente fala que é a forma como ela vai organizar a produção dela, tá? E aí, então, eu quero que vocês já pensem e identifiquem qual é o tipo de produção que a empresa onde vocês trabalham utiliza, tá? Então, nós temos basicamente esses 3 tipos de produção que a gente vai trabalhar. Então, a produção por encomenda, a tecnologia utilizada aqui é menor, né? Então, a habilidade manual ou operação. Deixa eu colocar aqui Aqui.
Então, tem uma habilidade manual, operação de ferramentas, é mais artesanato, pouca padronização e automatização, mão de obra intensiva e especializada. Então, na produção por encomenda, é mais, por exemplo, aquele marceneiro que vai trabalhar, né, era muito utilizado antigamente, que vai trabalhar com pouco maquinário, que precisa de uma mão de obra bem específica para fazer aquilo, que é um trabalho muito minucioso para ser feito, que às vezes não é possível ser feito em uma máquina, tá? E qual que é o resultado da produção? É produção em unidades, pouca previsibilidade dos resultados e incerteza quanto à sequência das operações. Então, a gente aqui não consegue ter muita noção de quanto a gente vai conseguir produzir e como que a gente vai entregar esse material, porque como ele não tem um padrão, como ele não segue um padrão de uma máquina, por exemplo, às vezes a equipe pode ficar meio perdida, tá? Produção em lotes, então, o outro exemplo aqui. Máquinas agrupadas em baterias do mesmo tipo, ou seja, seções ou departamentos. Então, por exemplo, aqui é a seção do corte, aqui é a seção da pintura, aqui é a seção do abastecimento, aqui é a seção da estampagem. Então, cada seção tem aquela seção tem as máquinas específicas para aquele processo, para aquela tarefa, tá? A mão de obra é intensiva e barata, ou seja, trabalhar, produzir. E é utilizada com regularidade a tecnologia, então. A produção aqui, ela é feita conforme cada lote, ou seja, vem um lote de pedidos, nós fabricamos aquele lote. Então, por lotes, né? Vamos fabricar agora 100 camisas, vamos fabricar 300 caixas de bateria. Então, são lotes. A gente tem uma previsibilidade razoável já dos resultados e tem uma certeza quanto à sequência das operações. Por quê? Porque para você terminar um processo, para você terminar uma atividade, você deve começar aquela atividade exatamente seguindo aquelas etapas, tá? Então, aqui no segundo exemplo de tipo de produção, a gente já consegue saber aonde que vai começar e onde que vai terminar aquele processo produtivo. Que etapas que ele tem que passar, tá? E a produção contínua, então, é feita através de máquinas especializadas e padronizadas, dispostas de forma linear. Existe padronização e automação das máquinas e a tecnologia é intensiva. Então, aqui na produção contínua, não necessariamente é que a gente tenha que ter, por exemplo, departamentos. Saiu da pendura, vai para o corte, saiu do corte, vai para não sei o que, tá? Não é assim. Aqui a gente tem uma produção linear, ou seja, eu tô cortando aqui, ali já é para empacotar, então o layout ele é todo muito junto, tá? Aqui tem uma produção em grande quantidade, a gente tem forte previsibilidade dos resultados, então eu tô vendo onde isso vai chegar e tenho certeza absoluta quanto à sequência também das operações. Então, aqui também eu consigo já saber qual é a sequência das operações, o que vem primeiro, o que vem em segundo e assim por diante, tá? Qual que é a questão aqui? É como a empresa ela se organiza para produzir, tá? Então, ela vai se organiza por encomenda. Então, por exemplo, uma vizinha lá que faz bolos em casa, faz bolos para vender, bolo, salgado, enfim. Ou até uma empresa que fornece, que faça salgadinhos, né, docinhos. Ela vai fazer uma produção por lote ou por encomenda? Depende. Se ela já produz, por exemplo, ou contínua, né? Se ela já produz para abastecer o supermercado, se ela produz para abastecer padarias, enfim, ela vai fazer ou por lotes ou por contínua já. Então, ela já vai ter uma máquina. Tem máquina que já faz a coxinha certinha, ela não precisa ficar lá na mão fazendo, né? Agora não, ela tem o negócio dela lá no quintal, lá na casa dela, a sala dela, a empresa dela, e ela não tem uma máquina que faça, então ela faz o brigadeiro lá na panela, enrola, coloca dentro da cestinha, faz as coxinhas, os pasteizinhos, ela fecha, ela que faz o recheio de tudo, ela que faz a massa. Então, isso é uma produção por encomenda. Quando eu recebo a encomenda de um aniversário, por exemplo, eu vou entregar aquela encomenda. Agora, não. Se eu produzo para um supermercado, se eu produzo para uma padaria, aí ou vai ser por lotes ou vai ser uma produção contínua, né? Ou então, por exemplo,
para o Mano Manfroy eu vou vender 50 pizzas por mês. Então, produção em lote. Nesse mês eu vou produzir 50 para o Mano Manfroy, 50 para o industrial e 50 para outros, para o Ítalo, por exemplo. Ou não, eu vendo, não sei mais ou menos quanto eu vendo 50 para um, 50 para outro, 50 para outro, e eu vendo mais para as pessoas que vêm comprar aqui na minha loja, né? Então eu preciso ter um estoque de produto, então é uma produção contínua, ela sai com facilidade, não é dividido por lotes, tá? Então essas que são as diferenças aí desses três tipos de produção: encomenda, lotes e contínua. Alguma dúvida aqui? Não? Então, vamos para frente lá, né? Então, esses três tipos são importantes a gente conhecer e vocês vão, depois vocês vão utilizar, inclusive, essas informações, tá, pessoal? Para a gente conseguir fazer a atividade, né? Então, nós vimos o quê? O ramo da empresa, né? Que é CNPJ, o KNAI da empresa, se ela é do setor primário, secundário ou terciário. Nós estamos vendo o sistema de produção que essa empresa utiliza, então qual é a melhor forma de nós entregarmos o nosso produto ao nosso cliente, quem é o nosso cliente, né? Quem é que nos procura também, são grandes lojas, grandes centros, a gente produz para vários lugares ou não, a gente produz só para nossa cidade, só para nossa região. Tudo isso vai impactar na forma como a gente utiliza a nossa tecnologia, o nosso meio de produção, né? E outra coisa que a gente precisa entender, então, depois que a gente entendeu essas duas primeiras etapas, é que nós temos 3 níveis de gestão dentro da empresa, tá? Então, nós temos o nível estratégico, a gente divide, tático e nível operacional, tá? O que seria o nível estratégico, então, dentro da nossa empresa? Seria a auto-administração da empresa. O que a auto-administração da empresa ela faz? Então, quem é a auto-administração da empresa? São os gerentes, os diretores, conselheiros da empresa, os donos, digamos assim. A gente não tem uma nomenclatura. Dono de empresa não é cargo dentro da empresa, né? Então, quando uma empresa ela é estruturada, ela não vai ter lá o dono, ela vai ter o dono, ele vai ser o presidente, ele vai ser o conselheiro, ele vai ser o diretor, ele vai ser alguma coisa, ele vai ter de função dentro da empresa. E ele não recebe um salário de lucro. Vê aí quanto que deu no mês, o lucro é do dono da empresa. Não, né? Todo dono da empresa, ele tem o salário específico de um cargo dentro da empresa. Se ele é diretor comercial, se ele é diretor geral, se ele é gerente de produção. Então, ele vai ter um cargo dentro da empresa, esse dono de empresa, e, consequentemente, ele vai ter o seu pró-labore. O seu pró-labore é o salário dele lá no final do mês, que não é o lucro total da empresa, porque senão a empresa não tem fluxo de caixa, ela não consegue dar giro no que ela está fazendo, né? Então, a auto-administração é isso, gente. São gerentes de alto nível, diretores, conselheiros, presidente, tá? Essa é a auto-administração da empresa. E o que essa auto-administração, ela resolve, digamos assim? O que ela faz, né? Qual é a função dela dentro do planejamento da empresa? Então, é essa auto-administração que vai fazer a visão da empresa, tá? Então, onde nós queremos chegar. E a visão da empresa, depois a gente vai ver exemplos sobre visão, mas a visão ela pode ser mudada a cada ano, a cada 2 anos, a cada 5 anos. Então, a visão da empresa é onde a gente quer chegar. E isso sempre vai mudar, nunca vai ficar estagnado, tá? Depois a gente vai ver exemplos para ficar mais fácil de compreender. Ela tem, então, a forte orientação externa, ou seja, essa auto-administração, ela está olhando lá para fora para ver o que o mercado está fazendo, qual a movimentação do mercado, que lado que a gente vai vender mais, que lado que a gente está vendendo menos, o que a gente precisa inovar, o que a gente precisa trazer de novo para dentro da nossa empresa, para que a gente consiga fazer mudanças e se manter equilibrado. Nessa parte da orientação externa, inclusive, a gente tem uma ferramenta que a gente vai ver mais para frente, que ela se chama análise SWOT. A análise SWOT, ela permite a gente analisar
os pontos fracos, os pontos fortes, as melhorias e as oportunidades que nós temos dentro da empresa. Então, essa auto-administração, ela utiliza de ferramentas, ela utiliza de relatórios, ela utiliza de indicador para saber para que lado a gente vai fazer, o quanto que a gente precisa produzir, o quanto que a gente precisa, quanto que a gente vai ter de lucro, qual que é a visão da nossa empresa, a missão é ter lucro, é ser sustentável, o que a gente quer, né? Quanto que a gente precisa faturar, quanto que a gente precisa produzir. Tudo isso é a auto-administração que vai ajudar a decidir, tá? Então, ela tem foco lá no longo prazo, ela vê a empresa daqui a 5, 10, 15 anos também, tá? Os objetivos são mais gerais, então, e ela tem planos genéricos, o que é o que esse plano genérico? São para várias áreas de atuação. Então, ela vai ter um plano para RH, ela vai ter um plano lá para o comercial da empresa, né? Falando nisso, eu não falei aqui para vocês, mas a gente tem ali os principais setores dentro de uma empresa, né? Dependendo do tamanho dela, vai ser menos setores, dependendo do tamanho, vão ser muito mais setores, né? Quais são os principais setores que nós visualizamos aí? Comercial, que faz a parte de mercado, né? Faz a parte com a venda do produto, muitas vezes pode ser até a compra de matéria-prima, enfim. Então, temos o comercial, RH, logística, administrativo, financeiro. Por que o administrativo e o financeiro são diferentes? Administrativo vai lidar com a estrutura da empresa, tá? Com a parte mais estrutural da empresa, com a manutenção da empresa, enfim. E a parte financeira vai lidar, então, com o dinheiro em si, com a questão de financeiro da empresa. Então, nós temos lá RH, administrativo, financeiro, comercial, logística, qualidade. E aí vai depender da empresa. Tem empresa que tem engenharia, setor de engenharia. Tem empresa que tem algum setor específico para cuidar da parte de compras, né? Então, dependendo do tamanho da empresa, vai ser a quantidade de setores que essa empresa vai ter. Depois, então, nós vamos para o nível tático. O nível tático, então, são alguns gerentes, analistas. Então, antes do assistente administrativo, tem o analista. E isso que eu falo para vocês, gente, depois eu vou falar sobre o organograma, isso que eu falo para vocês é importante a gente saber, inclusive na hora que a gente é contratado, tá? Se eu sou contratado como assistente, eu ganho menos do que o analista, né? O analista, ele é quase um gerente. Algumas empresas não utilizam o termo gerente porque não tem porte para ter um gerente naquele setor, mas tem um analista. Então, na questão de hierarquia, o analista ele vem antes do assistente, né? Então, são alguns assistentes, analistas, alguns gerentes. E o nível tático da empresa, ele promove o quê? Supervisores de setor, às vezes se encaixam aqui embaixo também tem supervisores, mas aqui também se encaixam supervisores, tá? Então, ele tem visão por unidade de negócio ou por departamento, então ele vai atuar dentro do departamento que ele tem. Se eu sou gerente do setor de RH, então eu vou ter estratégias dentro do setor de RH. Foco no médio prazo e definições das principais ações por departamento. Então, esse povo aqui do nível tático, ele pegou as informações desse povo aqui de cima, que chegou para ele e falou assim, esse ano nós precisamos faturar 3 bilhões de reais. Esse ano a gente não pode contratar muita gente. Esse ano a gente precisa diminuir o custo da produção. Esse ano a gente precisa começar a vender lá para a região Nordeste. Então, tudo isso aqui, ó, estratégico vai ficar falando. O nível tático vai pegar essas informações, vai filtrar essas informações, vai colocar isso como meta, ó, ações, tá? Vai chegar aqui e vai falar assim, então assim, pessoal, agora o RH só pode contratar 30 pessoas por mês. Um exemplo aí, né? Pessoal da manutenção, os mecânicos lá da manutenção, vocês precisam ter foco nas ações preventivas e não só depois quando já tiver o
quando já tiver o problema instalado. Pessoal da engenharia precisa pensar em novo produto. Pessoal da qualidade precisa fazer isso, isso e isso. Então, cada setor, ele já vai ter as suas métricas, ele vai ter as suas metas, digamos assim. O que a gente precisa fazer? Agora, esse setor operacional vai pegar todas essas informações do que precisa fazer e vai fazer o quê? Colocar em prática, tá? Então, no nível operacional, que é o último, nós temos as nossas tarefas rotineiras que a gente precisa fazer, foco no curto prazo, ou seja, fazer hoje, entregar hoje, o que a gente vai fazer essa semana, o que a gente precisa entregar essa semana, o pedido está atrasado, né? Definições de objetivos e resultados são bem específicos. Então, o operacional, gente, é quem vai colocar em prática aquilo que aqui pensou, aqui organizou e aqui nós vamos colocar em prática também. Não necessariamente que a gente também não vai organizar. Os 3 setores, eles vão ter que ter a organização. Mas, pensando no nível geral, aqui o pessoal definiu onde nós vamos chegar, aqui organizou-se essas metas e aqui nós vamos botar a mão na massa, nós vamos fazer, tá? Alguma dúvida nesses 3 setores aqui? Conseguem identificar lá na empresa de vocês quem faz parte de qual? Vocês estão em qual desses 3 setores aqui? Estratégico, tático ou operacional? Operacional. Todo mundo está no operacional. Isso não significa... Boa tarde. Oi, Lucas. Tudo bem? Tudo bem? Estou já acompanhando a aula há alguns minutos, mas estava só esperando por concluir o raciocínio. A Paula comentou sobre a baixa participação dos alunos, né? Foi mandado cedo lá no grupo, eu agora também mandei mensagem no grupo dos pais para entender o porquê. Conversei com o Clebi também, no começo da semana passada, as atividades referentes, como a gente está preparar mais, então ele está preparando mais algumas atividades para vocês fazerem, para validar a semana que vem. Então, a gente está reforçando que a Paula agora, nas quintas-feiras, está assumindo uma disciplina com vocês, aquela disciplina que era para a professora Valdete. Então, a professora Valdete está com outro compromisso, então a Paula vai assumir, e a gente precisa da participação de vocês, até como a gente vai contar essas atividades e aulas com exemplo, né? Até passar para as empresas o que a gente está tratando. Então, tudo que o Clebi faz para vocês, falou para mim que a princípio todos entregaram, então a gente também não entendeu por que hoje teve essa baixa adesão. Eu vi pela manhã, a Paula mandou mensagem, eu também mandei a mensagem de perto do meio-dia, todos visualizaram. Se todos visualizaram, a gente entende que todos têm acesso à internet, né, Paula, e tem condição de pelo menos dar, se não participar, pelo menos dar uma explicação na aula, né? Então, parabéns para vocês que estão participando aqui. Assim que finalizar, a Paula vai me passar um relatório que não estão, que eu até anotei aqui, mandei nos grupos dos pais, o que eu vi até agora. E depois aí a gente vai entrar em contato com esses que não estão e entender o porquê. Ok, gente? Então, desejar uma boa aula aí para vocês. Vocês viram que o Teams é uma ferramenta bem fácil para trabalhar, dá para acessar pelo celular, bem tranquilo, né? Como vocês não vão carregar vídeo ou áudio, então, até com uma conexão um pouco lenta, vocês conseguem visualizar. Acho que é na Paula. Depois a gente consegue disponibilizar para vocês aí essa gravação, para vocês também conseguirem assistir a aula posteriormente. Ok? Sim, aham. Acho que era isso. Então, boa aula para vocês. Boa aula, Paula. Depois a gente vai conversando aí sobre esses alunos que não estão participando. Então, beleza. Obrigada, Lucas. Então, pessoal, não significa que porque a gente esteja no nível... Porque a gente esteja no nível operacional,
que a gente não seja tão responsável quanto quem delimitou aqui no nível estratégico que deveria ser feito, tá? Ou onde a gente vai chegar. Nós somos todos, né? São tão importantes quanto todos que estão aqui organizando e planejando isso. Por isso a necessidade de a gente entender o que a gente está fazendo. Por isso a necessidade de não fazer por fazer. Por isso a necessidade que eu falei lá no início da aula, que a gente não está focado em processo, que a gente está focado mais em pessoas que queiram desenvolver processos e não só tarefas, tá? Então, essa que é a grande necessidade do momento. Não é a gente ficar olhando só para o apertar o parafuso e sim para o todo. Então, se chegou até o operacional alguma meta nova, alguma orientação nova, é porque aqui em cima tem gente pensando que isso é importante ou para a empresa crescer, ou para a empresa se manter, né? Então, tudo isso vai impactando. Só para eu entender, quem de vocês está trabalhando, está indo trabalhar? Quem de vocês aí está indo trabalhar? Uhum. Pegaram férias, enfim. Alguns pegaram férias. Então, por exemplo, algumas definições, vamos dar férias para os aprendizes, é inclusive uma definição pensada a partir de cronograma de alta gerência, né? Porque a alta gerência vai falar, vamos começar a passar ou já estamos por um momento de crise e a gente precisa diminuir custo, e diminuir custo não é só mandar as pessoas embora, né? Então, tudo isso que vai passar pelo nível estratégico vai chegar até nós como informação. Então, nós somos responsáveis por fazer as coisas acontecerem. Não é só o nível estratégico que é responsável, ou não é só meu supervisor, meu gerente. Não. Todo mundo é responsável ou corresponsável por aquele processo, por aquilo que precisa ser feito, tá? E aí a gente viu aqui, ó, né? Ele falou de visão da empresa. Vocês já viram missão, visão e valores de empresa? Já viram a missão, visão e valores. Então, vocês já sabem o que é cada uma dessas partes. Que bom, né? Então, nós vamos só rever aqui para a gente identificar e fazer a nossa atividade depois, tá? Então, missão é o que, gente? A missão é por que essa empresa ela existe, né? Então, o que a gente desenvolve, o que a gente entrega para o nosso cliente, o que a gente faz, para quem que a gente faz isso. Então, é por que essa empresa ela existe. Toda empresa do porte da que vocês trabalham, ela tem, então, missão, visão e valores, tá? Então, a missão é por que nós existimos. Alguém aí já sabe qual é a missão da sua empresa? Já viu lá coladinho lá? Tem uns quadrinhos, às vezes, pela empresa, a gente passa, tá escrito, né? A missão, a visão, os valores da empresa. Quem aí já viu? Lembra do que estava escrito lá? Podem falar, gente. Falar não aparece a cara de vocês. Isabela falou que já viu, mas lembra o que estava escrito, Isabela? Cada um depois vai identificar, tá? Mas aí, então, gente, tem quadrinhos que estão espalhados lá pela nossa empresa, né? Que falam sobre. Alan falou, eu vi, mas não lembro. Quase ninguém lembra, Alan.
Natural isso. As pessoas dificilmente olham e falam assim, eu lembro qual é a missão no lugar onde eu trabalho. E é importante a gente saber, principalmente a missão e a visão, é importante a gente saber a visão, né? Onde que essa empresa quer chegar? Será que eu quero ir junto? Será que eu estou preparado para ir junto, né? Então, a missão é por que essa empresa existe. Para quem que ela oferece produtos, quem são os clientes dela, por que ela existe, o que ela faz. A visão, então, gente, é aonde nós queremos chegar, tá? E aí, algumas empresas, elas têm aqui, ó, como exemplo, ser líder em smartphones, dominando 80% do mercado até 2020. Então, quando ele coloca aqui como visão isso, olha como é importante a gente, quando a gente vai fazer a visão de uma empresa, a gente prestar atenção nos detalhes, ó. Então, ele está falando ser líder em smartphones, dominando 80% do mercado até 2020. Nós já estamos em 2020. Então, ele produz smartphones, né? Ele está falando aqui para nós, ó. Ele quer dominar 80% do mercado, líder em smartphones. Ele está falando que ele quer ser o mais caro? Não. Ele está falando que ele quer ser o mais tecnológico? Não. Ele está falando que ele quer ser o mais bonito? Não. Ele está falando que o quê? Que ele quer ter mercado, que 80% do mercado tem que ser dele, que ele quer capturar 80% do mercado. Então, ele vai vender para vários lugares. Ele quer, então, quanto mais lugares para vender, melhor. Quanto mais cliente cativado, melhor. Então, ele quer vender, né? Ir para outros lugares. Ele quer 80% do mercado. Então, se ele quer 80% do mercado, não adianta ele só ser reconhecido em São Paulo. Ele tem que ser em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná. Ele tem que ter 80% do território tem que ser dele. Então, ele precisa ter muito mercado, né? Ele precisa estar atento ao mercado, ao produto, ao cliente, o que ele está vendendo. Aqui, ó, chegar a 100 mil assinantes até 2020 com qualidade e eficiência operacional. Ó, é uma visão já um pouco menor, né? 100 mil clientes até 2020 com qualidade e eficiência operacional, ou seja, qual que é o foco dessa empresa aqui? No que essa empresa está preocupada? Qualidade e eficiência, tá? Então, eu não estou preocupado que eu quero progredir muito, conquistar muito espaço territorial. Eu estou preocupado que eu quero 100 mil assinantes, certo? Então, pode ser aqui, pode ser na China, pode ser em qualquer lugar, mas o nosso foco é qualidade operacional no que a gente está fazendo. Então, essa é a visão dessa empresa. Terceiro exemplo de visão. Ser a marca número 1 de esponjas de banho quando perguntadas às pessoas em 2025. Qual que é, então, a preocupação? Qual que é a visão dessa pessoa, dessa empresa, desculpa? Qual o objetivo dessa empresa aqui, gente? Que quando perguntem para as pessoas assim, qual a melhor esponja de banho que tu já usou na tua vida? Eles vão falar assim, é essa marca, né? Então, a preocupação dessa empresa não é vender, 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 vender. A preocupação dessa empresa é ser referência, ser a melhor esponja de banho. É que as pessoas olhem para a marca e falem assim, gente, é a melhor esponja de banho que eu já usei na minha vida. Então, esses aqui, gente, ó, são os objetivos. Uma empresa que quer crescer territorialmente, que quer vender muito, uma empresa que tem como qualidade o seu principal objetivo, e uma empresa, então, que quer ser referência, que quer ser reconhecida pelos clientes, certo? Então, isso aqui, ó, são objetivos. Eu não preciso chegar lá e a pessoa falar assim para mim, o objetivo da nossa empresa é esse. Quando eu vejo a visão da empresa, eu já tô ligada qual é o objetivo que essa empresa tem, tá? Então, isso é bem importante a gente identificar. Quando você lê a visão da tua empresa, tu fala assim, pois é, o que ela tá oferecendo e aonde ela quer chegar, para você saber se você tá à altura ali do que você tá fazendo, né? E depois que você define, então, a missão, que é o que a tua empresa é, e a visão, que é onde ela quer chegar, você vai criar, então, os valores, né? O que são os valores da empresa? Os valores, trocando assim por miúdos, é como se fosse a forma como essa empresa vai buscar atingir esses resultados e essa missão, tá? Então, ela pode utilizar de valores como ética, comprometimento, qualidade, ela pode utilizar trabalho em equipe. Então, tudo isso são valores, tá?
Aqui eu trouxe alguns valores que eles são utilizados hoje em dia, que são um pouco diferentes daqueles valores tradicionais que a gente vê, né? São valores relacionados principalmente à questão profissional, que é o que eu estava falando para vocês. Então, ó, entregue o UAU através dos serviços. Então, o que ele está falando aqui para mim? Entregue mais, entregue o máximo que você pode. Quando alguém olhar para o teu serviço, tu vai olhar e falar assim, nossa, foi essa pessoa que fez, né? Abrace e conduza as mudanças. Então, olha só, não fique reclamando quando tem que fazer alguma coisa ou quando tem que mudar algo. Vai lá e faça. Crie diversão e um pouco de maluquice, ou seja, né, saia da caixinha. Criar diversão e um pouco de maluquice não é ficar enchendo o saco dos outros e sendo pirralho, né? Sair da caixinha, criar coisas novas, né? Dar bom dia para as pessoas. Seja aventureiro, criativo e cabeça aberta. Procure sempre por crescimento e aprendizagem. Crie relacionamentos abertos e honestos através da comunicação. Crie um time positivo e um espírito de família. Então, ó, para essa empresa aqui, o que é importante para ela como um valor? Pessoas, família, trabalho em equipe, né? Faça mais usando menos. Então, ó, vamos otimizar o que a gente está utilizando aí de material, vamos fazer melhor. Seja apaixonado pelo que você faz e determinado. E seja humilde. Então, esses são exemplos de valores que a gente pode utilizar na empresa, que não necessariamente é aquele ética, comprometimento. Isso tudo está aqui, ó, dentro desses exemplos de valores que a gente está trazendo aqui, né? Então, esses são exemplos de valores que a gente tem dentro aí das empresas, tá? Aqui a gente vai parar, então, na nossa primeira parte, que é uma atividade que vocês vão desenvolver, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês. Todo mundo aí tem ou acesso ao site da empresa, que pode ter essas informações, ou a própria lá na empresa vocês podem perguntar aí também, tá? Então, a primeira atividade que vocês vão fazer, pessoal, é identificar, então, o ramo da empresa, né? Que nós vimos. Depois, vocês vão identificar o tipo de produção. Então, aqui, ó, o que vocês vão fazer? A primeira atividade que vocês vão fazer, identificar o ramo da empresa de vocês, tá? Então, se ela é primário, secundário ou terciário. Qual que é o tipo de produção, então, que ela utiliza e justificar. Então, se ela utiliza produção por lote, por que é por lote? Se ela é uma produção o primeiro exemplo, a mais artesanal, por que ela é esse tipo de produção? Depois vocês vão identificar os principais setores, não precisa pedir, tá? Pode só assim, lembrando dos setores que você já viu dentro da empresa, quais são os principais setores que a empresa tem, tá? E depois vocês vão pesquisar, né? Identificar a missão, a visão e os valores da empresa e vão resumir o que essas informações significam para vocês. Então, por exemplo, olha, para mim significa que a minha empresa ela é muito. Eu vou até colocar aqui para ficar fácil de vocês entenderem e fazerem depois. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Onde a empresa quer chegar.
Então, algumas informações que ajudam vocês nessa questão. Então, ó, onde que a empresa quer chegar, quais são as suas maiores preocupações, seus principais objetivos, o que que essa empresa entrega para as pessoas, o que que ela espera de nós colaboradores. Então, essas informações são as que vocês vão captar aí para atividade 1. Eu coloquei aqui os principais setores, então eu vou colocar essa atividade depois dos setores. Opa! Que aí a gente vai falar sobre os setores e depois a gente faz a atividade, tá? Só para vocês entenderem aí os setores também. Então, como eu falei para vocês, quais os principais setores que nós temos? Então, o setor administrativo, que faz essa análise geral, a coordenação das tarefas, enfim. Financeiro, que cuida da parte de finanças, né, o dinheiro em si. Recursos humanos, então, que cuida das pessoas ou da gestão das pessoas, do recrutamento, da seleção, da contratação das pessoas. Setor comercial, então, que é responsável ou pela relação com o cliente, marketing, né, vendas, enfim. E o setor operacional, que é o setor, então, de ponta, que a gente fala que é o setor de ponta porque é o que ajuda a confecção do produto, né? É quem pensa lá na gestão da logística, do maquinário, enfim, que é o setor que vai ter o setor de qualidade, o setor de logística, o setor da engenharia. Dentro desse mesmo setor pode ter esses outros setores, porque eles fazem parte da fabricação, né, da construção daquele produto, então, tá? Até aqui ficou claro, gente? A atividade que vocês vão fazer ficou clara ou ficou alguma dúvida? Aproveitem agora para a gente tirar as dúvidas. Simão falou que entendido. O resto do pessoal aí, acho que ficou alguma dúvida na atividade que vocês vão fazer? Como que vocês vão? Uhum. Então, eu vou colocar lá na atividade de vocês também para a gente entregar ela por e-mail, tá? Vou colocar aqui. Então, agora a gente só vai terminar a parte do organograma e aí o fluxograma a gente vai deixar para a aula que vem, que a gente também vai fazer algumas atividades, tá? Então, o que, que é o organograma de uma empresa, gente? Esse aqui, não sei se vocês também já viram, só para a gente retomar. O organograma, ele vai ser, então, a estrutura hierárquica da empresa, né? E ele é montado dessa forma, né? Com caixas que se comunicam. Então, aqui, essa estrutura hierárquica serve tanto para as pessoas elas entenderem a quem elas respondem, então, essa pessoa responde a essa, tanto para também as pessoas saberem, por exemplo, quem vai ganhar mais, digamos assim, que o outro, qual o setor que aquela pessoa vai fazer parte, tá? Então, aqui, ó, ele tem esse exemplo de organograma, né? Um presidente, que está aqui no topo.
Esse presidente, ele administra, digamos assim, as 3 áreas, ó, o diretor comercial, o administrativo e o diretor de produção, tá? Então, esses 3 diretores aqui, eles vão se comunicar com o presidente para qualquer decisão. O diretor comercial, ele é responsável pelo gerente de vendas, de marketing e pelo gerente de operações, tá? O gerente de marketing, ele tem um auxiliar de marketing, e o gerente de operações, ele tem um serviço técnico. O gerente de vendas, ele vai ter vendedores e o caixa, tá? Que faz parte lá da empresa deles. O diretor administrativo, ele vai ter o gerente de contratos, de cobrança, e cada um desses vai ter um auxiliar. O diretor de produção tem o gerente de produção, o gerente de compras, e cada um desses também tem um auxiliar. Então, esse organograma, ele pode ser muito extenso, por exemplo, a minha empresa, ela tem vários cargos, né? Ele pode não ser por cargo, então aqui é um organograma por cargo, ó, presidente, comercial, administrativo e produção. Ele pode ser por setor, então aqui pode ser o setor comercial, aqui o administrativo, aqui o de produção, tá? Essa empresa, ela só tem esses 3 setores. Pode ser empresas que tenham mais setores também, certo? Então, cada setor, ou cada cargo, ele vai ter abaixo mais. Então, aqui poderia ter, ó, poderia ter um assistente, um auxiliar, um operador, né? O manutentor lá da máquina. Então, o organograma, ele serve para, digamos que mostrar quem está em cada função, tá? Então, aqui nós também vamos ter, para vocês fazerem na atividade, o organograma da sua equipe de trabalho ou do seu setor. Tá? Vocês sabem como monta um organograma? Quem não tiver, gente, computador, pode me mandar, faz numa folha bem legível, tira uma foto bem legível e pode me mandar as fotos por e-mail, tá? Quem tiver computador ou conseguir fazer no próprio celular, que também tem acesso, vocês podem fazer o organograma por ali também. Vocês já viram, sabem como fazer esse organograma? Tá. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer o organograma. Aqui, então, vocês vão, ó, inserir, tá? No Word ou no PowerPoint, enfim, tanto faz. Inserir, vem aqui em Smart Art. Hierarquia. E aí, vocês podem escolher o modelo, ó. Tá? Colocou o modelo aqui, vocês vão colocar. Então, por exemplo, lá vai ter o supervisor, ou vai ter o engenheiro. Pode ser tanto por cargo, como pode ser, enfim, que vocês acharem mais fácil de colocar. Então, vocês podem ir, se vocês clicarem aqui com o botão direito em cima, ó, ele coloca adicionar forma abaixo, depois, então ele deixa vocês ir mexendo nele, tá? Bem simples de fazer, então só vai lá, inserir, Smart Art, hierarquia, escolhe o modelo, e aí você pode ir colocando dentro dele e mexendo nele. Quem não conseguir fazer, pode fazer lá na folha, no caderno mesmo, e me mandar, tá? Então, é isso que vocês vão fazer, gente. As atividades para a próxima semana. Retomando. Então, pode fazer tudo no mesmo arquivo, tá? Identificar o ramo da empresa, tipo de produção e justificar o tipo de produção, seus principais setores, missão, visão e valores,
montar o organograma do seu setor de trabalho e vocês vão me enviar essa atividade até o dia 15 de abril, até a próxima quarta-feira, que aí com essas informações a gente vai começar a ver a parte de fluxograma e organização de atividades, certo? Eu vou mandar, explico, Alan, no Word mesmo? Tá, então tu vem aqui, ó, abre o Word, né, inserir, Smart Art. Você vai colocar aqui hierarquia, escolhe, coloca. Aí aqui dentro você só vai digitar. Então, por exemplo, quem vem olhando para o teu setor lá, quem vem primeiro no teu setor? Ah, eu acho que é o engenheiro. Né? Depois vem o meu supervisor, por exemplo. Depois vem o mecânico. Aí aqui não, por exemplo, pode ser que não tenha mais ninguém. Ou aqui tem o eletricista. Posso deletar. Aí aqui embaixo do eletricista, por exemplo, ó, vou adicionar uma forma. Tem o auxiliar. E aí, por exemplo, aqui tem o aprendiz, tá? Então, vocês vão montar de acordo com o setor de vocês. Esse aqui é um básico aqui para vocês. Nossa, como é que eu escrevi engenheiro, gente? Aí. Então, esse aqui é um básico, ó. Aí vocês vão colocando aqueles que vocês acham que estão, né? Que vocês percebem que estão dentro do setor de vocês, num nível de hierarquia. Quem vem antes, quem vem depois desse vem quem, vem qual, tá? Dessa forma. Ficou compreensível, Alan? Alguém mais precisa de alguma orientação? Mais alguma dúvida? Aproveitem, pessoal. E vocês podem me mandar mensagem se vocês tiverem dúvida na hora de fazer, tá? Podem me mandar lá no WhatsApp mesmo, enfim, que aí a gente vai conversando. Mais alguma dúvida? Uhum. Então tá, eu só vou fazer uma chamadinha aqui para a gente ver. Aí vocês podem só me dar um ok quando eu chamo vocês, tá? Então, o Alan tá ok, tá aí, né? Isabela, ok. O Alan Michel. Uhum. Isabela, ok aí? Uhum. Matheus, tudo certo? Sim. Uhum. E o Simão, tudo certo, Simão? Pessoal, então hoje a gente vai ficar assim, poucos entraram, eu não vou me alongar muito na aula, tá? Então aproveitem os momentos como esse que vocês têm para fazer a atividade. E aí na semana que vem, na quinta-feira, a gente inicia de novo a 1h40 e aí eu já preciso que vocês tenham enviado a atividade para a gente ir conversando sobre as respostas, tudo certo? Amanhã é feriado, então, bom feriado. E depois eu disponibilizo lá no grupo o material da aula, a atividade e a aula gravada. E qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom?